E geralmente a gente faz pergunta pensando muito no público. Essa eu vou pensar em mim, porque eu quero me enriquecer com o conhecimento da Mari ali de rotina com 2 personagens atuais. Eu queria que você falasse do Gabriel. Sim. Como você vê o Gabriel, o que você acha do Gabriel. Como eu disse, foi um fim de semana muito interessante acompanhar o Gabriel. Eu fico às vezes assustado com a maturidade dele, um jeito dele e uma fala fácil. Mas quero te ouvir. E o Max. Por que o Max? E aí trazendo, como você mora fora, trazendo um pouco desse sentimento brasileiro em relação ao Max. O Max não era o mais querido, esse jeito sanguinário dele, que é aquela coisa que eu sempre bato assim, gente, você que critica o Max por ser assim é o mesmo que aplaudiu o Senna por fazer coisas iguais. Então, vamos só decidir o que é onde a gente chega. E você não está comparando o Max Verstappen com Ayrton Senna, embora ache absolutamente comparáveis. Também tem que parar de achar que o Senna não pode ser comparado a ninguém. Mas vamos lá. Eu fiz uma pergunta para ele na sexta, que era assim, Max, você teve muitos embates com o Hamilton, e aqui sempre foi um território meio Hamilton por muito tempo de Fórmula 1, a relação dele com o Senna. Só que esse ano o brasileiro tem até um meme, que era assim, tô precisando achar motivo para não gostar do Max. Que é, não sei se pelo fato dele começar a ganhar, às vezes, com um carro que não é o melhor, e que isso faz as pessoas, porra, o cara é um animal. 2, a relação com os Piquet, né? É genro do Piquet e tal, virou meio brasileiro por uma outra via, mas especialmente o jeito que ele abraçou o Gabriel. Isso pegou muito bem no Brasil. E aí a resposta dele foi assim, sempre fui assim. Eu não mudei como pessoa, o que mudou foi a percepção dos outros. O que eu acho que não necessariamente seja, talvez ele seja assim, mas acho que ele também, multicampeão, cria uma paz de espírito que enquanto você está perseguindo aquilo não exista. Eu dei essa alongada para te trazer um pouco o sentimento de quem está do lado do balcão brasileiro, para que você nos ajude e me ajude a entender, Gabriel, mas muito o Max. Quem é o Max? Como é o Max? Tá. Eu tenho uma resposta bem clara sobre isso na minha cabeça. Sobre o Gabriel. Eu acho que o Gabriel é um piloto muito competente, muito rápido. Ele é um piloto de quem a gente pode esperar, sim, grandes coisas. Mas ele está em construção. Então, ele tem que... me parece, até agora, todas as porradas que ele levou, ele absorveu bem e aprendeu, né? Porque ele é assim. Quando ele chegou na Austrália e, de repente, o piloto que chega na Fórmula 1, um dos grandes problemas, entre aspas, que ele vai ter que enfrentar é o excesso de atenção e aí o excesso de pressão, que eles não tinham lá. Então, eles estão tendo que aprender a lidar com uma equipe gigante, com 1 milhão de informações que eles têm que ter na cabeça, decorada, estudada, a forma de dar feedback, tudo. Eles estão aprendendo um novo como é que é racecraft? Eu odeio fazer esse tipo de coisa. Como se fosse a mentalidade de corrida, assim, a estruturar a corrida. A forma de correr. Tem muita coisa que os caras têm que aprender, até a comunicação antes, enfim. Então, ele chega na Austrália, todo piloto que chega na Fórmula 1, ele quer passar normalmente, o mais despercebido possível. Ele quer passar ali no cantinho, sem fazer muito barulho, me deixa ali, deixa que eu vou fazer o meu. Sim. E aí ele chega sem entrar no carro com o Helmut Marko dizendo que ele é um piloto B. O Helmut Marko é uma figura importantíssima, não é o que ninguém sabe quem é. Isso. Então a imprensa inteira se volta para ele antes dele entrar no carro, para perguntar para ele, e aí, o que você responde para ele? E ele teve uma postura inacreditável. Concordo. Sabe? Ele respondeu com tranquilidade, não foi belicoso, não foi de encontro, e ao mesmo tempo deu recado, né? Tipo, não sou moleque, eu não tô aqui de brincadeira, né? Então ele diz, olha, é a opinião dele e tal, não me lembro exatamente as frases, mas era uma coisa tipo, olha, é a opinião dele, eu espero que eu possa provar o contrário, mas a gente só pode provar na pista. Ele também já cometeu muitos erros nas escolhas dele, então a gente tá todo mundo exposto a erro. Eu falei, gente, que maravilha. Aí eu peguei ele de lado, eu falei, alguém te brifou sobre isso? Porque às vezes acontece, né? O cara chega, o assessor de imprensa fala, ó, tua batata tá assando, tá acontecendo isso, vamos pensar no que nós vamos responder. Faz parte do assessor de imprensa. Ele falou, não. Aí eu falei, pô, que bacana, sabe? Foi. E aí eu fui vendo ao longo do tempo que ele tinha
essa postura numa porção de coisas, nas respostas, quando ele ia bem, quando ele ia mal, né? Então ele tem uma postura que também me dá esperança de ter aí um cara que vai se revelar, que vai ser um bom piloto, um grande piloto. Eu acho que ele tem os pontos importantes para isso. Agora, se ele vai virar ou não, a gente não sabe. Por exemplo, esse porradaço que ele levou aqui é um troço difícil de engolir. Ele primeiro leva uma porrada monstruosa, né? 339 km por hora. Podia ter morrido. Sim, mas é isso. Aí volta. Você tem que voltar pro carro, voltar acelerado, arará. E aí ele não consegue, na frente da torcida dele, realizando o sonho terminar. Ele sai na primeira volta. É um troço difícil de você não dizer agora, todo mundo vai ver. Agora eu vou. E é justamente o contrário. Ele tem que ter essa audácia agora no próximo. Ele não pode se acanhar, mas ao mesmo tempo ele tem que conseguir aprender e entender a pensar, conseguir pensar, de se segurar. É muito difícil. Isso é uma coisa que o Max foi aprendendo ao longo dos anos. Ele não conseguia no início. Se acidentava o tempo inteiro, porque ficava louco dentro. Então, quer dizer, vai além. O amadurecimento é que nem na vida. Você chega capaz de tudo, mas você tem que entender que para chegar lá, não é naquele ano. Você vai indo, pum, perde aqui, mas vai ali, eu vou ter outra ali, ó. Pum. E eu acho que essa é a grande lição, né? Que a gente vai ver como é que ele vai se adaptando, como é que ele vai se refazendo. É o que a gente vê até hoje no Lando. O Oscar mostra menos, mas é o mesmo desafio e bate igual nos dois, só que num fica mais para dentro, o outro mais para fora. O Hamilton, como é que o cara vai se refazer? Só que o Hamilton tem anos de casa, né? Sim. E aí ele sabe que daqui a pouco ele vai, só que o daqui a pouco dele tá muito longo, né? Ele certamente deve estar se perguntando se ele ainda tem.